pessoal, tudo bem? Vamos começar falando sobre taxonomia no capítulo 10 de vocês, tá bom? Que é a classificação das espécies. Que ser vivo é esse? Então, a gente vai trabalhar a classificação das espécies, ok? Então, vamos lá. O que é a classificação dos seres vivos? Vamos ver a taxonomia. O que é isso? É um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando eles de acordo com suas características comuns, relações e parentescos. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, da classificação dos índios, né? Eles procuram o quê? O lugar onde eles estão adaptados, o meio onde eles se sentem bem. Então, ali vive a população dos índios. Ah, eles podem viver em outro local? Podem, mas eles procuram estar no local onde está a tribo deles, onde está o pessoal que eles têm convivência, tá? Por exemplo, quando a gente vai numa livraria ou no supermercado ou no super, né? O que a gente procura fazer? Ó, eu vou comprar a parte de limpeza no supermercado. Eu vou ir onde tem produtos de limpeza. Eu não vou procurar onde tem um hortifruti, certo? Na livraria, eu vou procurar por classificação. Olha, eu quero livros de suspense. Então, eu vou ir pedir, né, os livros de suspense. Eu não vou ir nos livros de romance se eu quero suspense. Eu não vou ir na classe moço, onde que tem a parte de livros de matemática? Eu não vou ir na parte de livros de ciências, porque eu não vou encontrar livro de matemática. Pode ter um perdido lá que alguém colocou. Mas, para isso que existe a classificação, para que a gente consiga se organizar melhor, fazer as coisas melhor. Por exemplo, na casa de vocês. Vocês sabem aonde, se a mãe de vocês ou alguém aí da sua casa disser, pega para mim um sabonete. Você não vai pegar nos alimentos, você vai pegar onde tem produto de limpeza, né? Você vai arrumar suas roupas, você vai colocar calça com calça, pelo menos deveria, calça com calça, blusa com blusa. Você não vai colocar tudo misturado, porque na hora de procurar suas coisas, você precisa ter uma organização para se encontrar melhor. Tem pessoas que misturam tudo? Tem, mas aí cada um com a sua organização. Mas essa taxonomia, tá, que a gente está vendo, ela serve para organizar um sistema. E a gente está vendo seres vivos, então ela serve para a organização dos seres vivos, certo? Então, Carl Linne, ele propôs um sistema de classificação natural mais elaborado com base científica. Então, ele tentou agrupar os seres vivos de acordo com o grau de parentesco. Tá? Aqui a gente tem uma regra de nomenclatura. Por exemplo, todo nome científico ele deve ser em latim. Então, ele propôs isso. Olha, eu vou organizar, vou fazer a minha classificação, mas eu vou colocar tudo em nome científico. E eles devem estar em latim. Então, ele começou fazendo essa classificação. Depois ele disse assim, todo indivíduo tem que possuir pelo menos dois nomes. Então, teve o sistema binominal. Teve primeiro o gênero e o segundo era o específico. Então, era através dessas nomenclaturas que eles conseguiam organizar e buscar, digamos assim, as espécies de cada animal, para ir separando. Esse aqui é da classe dos mamíferos, que a gente vai ver mais adiante, esse é da classe das... Só que não tinha isso ainda. Ave, mamífero, réptil, peixes, não tinha isso. Então, eles iam classificando da forma que eles encontravam para conseguir se achar melhor. Era a classificação deles, tá bom? Aqui a gente tem exemplos de alguns nomes científicos, tá? O cão e o lobo são parentes próximos e muito semelhantes. Assim, todos esses animais foram então classificados no gênero Canis, tá? Então, ele pegava aqueles que tinham características iguais. Esses aqui são parecidos, então vamos colocar eles todos juntos. Vai ficar tudo no Canis, tá? E aí, depois o Canis se dividiu no Canis lupo, porque aí ele começou a ver o quê? Era muitos, né? Da mesma classificação. Então, ele assim, não, agora eu vou dividir. Canis lupo, parte dos lobos. Canis latrans, parte do coiote. Canis familiares, a parte do cão. Então, ele foi fazendo essa nomenclatura, divisão, para ir conseguindo adaptar-se, né, à situação onde eles se encontravam.
Aqui, ó, tinha os mamíferos carnívoros, aí tinha a família dos canídeos, e aí eles iam separando, ó, tá? Isso aqui é para vocês verem como ia fazendo, então, essa separação. Aqui também a gente tem alguns exemplos de nomes científicos, tá? Jaguatirica, onça pintada, cão doméstico, cão leopardo, o leão. Então, a gente vê aqui, ó, que estes animais, cada um tem as suas classificações. E aí fica mais fácil, ficava na época deles, mais fácil deles saberem como procurar cada espécie. Na segunda aula, a gente vai ver certinho a taxonomia. Nós vamos aprender também uma musiquinha que vocês vão gravar essa taxonomia e vocês não vão esquecer mais, eu tenho certeza, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a classificação dessa taxonomia. Então, eles vão começar... Isso aqui é só uma introdução. Na aula que vem, a gente vai vir mais detalhadamente, tá? Essa classificação de Linneu, ele começou fazendo por reino. Então, ele classificava a descrição, nomenclatura dos seres vivos, tá? Depois, ele dividiu. Isso tá na... Já vejo aqui para vocês. Na página... Achei. 115. Da 114 em diante, tá? Que vem falando aqui da nomenclatura. 114, 115 e 16. Mas aqui é só uma introdução. Ele dividiu, então, em reinos. Depois, ele foi dividindo em filos, classe, ordem, família, gêneros e as espécies. O que eu quero que vocês entendam? Pensa na casa de vocês, para que vocês não se percam. Como que é a organização dos produtos de vocês? A parte de higiene, a parte de alimentação, a parte dos refrigerados, a parte do hortifruti. Como que é classificado isso? Então, vamos imaginar assim, ó, reino, tá? Seria a casa de vocês. E aí vai dividindo filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí vai dividindo hortifruti, congelados, refrigerados, enlatados, embutidos, higiene, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele foi fazendo essa classificação, só que com os animais. Então, imaginem a classificação aí na casa de vocês, certo? E aí, o Linneu, então, foi fazendo essa classificação que eles conseguiam identificar melhor esses animais. Então, a espécie é o nome formado por um epípeto genérico e um epípeto específico, tá? Que seriam, então, as espécies. Então, o genérico, o homem, e as espécies, os sapiens. Então, a gente tem Homo sapiens, que é o homem, tá? Não se preocupem, isso aqui é só uma introdução da taxonomia. O que eu gostaria de pedir para vocês? Deem uma lidinha no início, ali na introdução do capítulo 10. O que é classificação, tá? O nome dos pesquisadores, dos cientistas e por que a gente deve classificar. Por que nós temos essas classificações? Depois façam ali o exercício somente da página 111, do 1, o 2, o 13 e o 4, certo? Que vocês já vão conseguir entender melhor por que classificar. Lembrem-se que eu dei o exemplo para vocês da casa de vocês. Por que a gente separa as coisas? Por que é importante, dentro do nosso lar, a gente separar as coisas, cada um no seu lugar específico? Para que a gente possa ter uma organização. E o Linneu, ele fez a mesma coisa, ele precisava ter uma organização. Então, ele começou a fazer essa taxonomia, tá bem? Na aula que vem, então, a gente vai continuar. Não esqueçam dos exercícios, tá bem? Vamos corrigir amanhã os exercícios na primeira aula e na segunda a gente continua. Abraço a todos!